do curso de vocês, que é o curso de Administração Pública da Unilab, nós temos que analisar agora exatamente a organização administrativa. Nessa organização administrativa, como nós temos alunos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, eu faço logo uma explicação. Que explicação é essa? A forma de Estado, e aí, como muitos alunos estrangeiros dos países parceiros, né, eles nos enviaram as constituições, nós podemos já fazer uma análise das constituições, analisar um pouquinho a estrutura dos seus estados e perceber que o Brasil ele é uma federação. Então, por ser uma federação, ele não vai ter somente uma estrutura interna. No Brasil, nós temos 4 estruturas internas. Nós temos o governo federal, ao qual nós denominamos de União, ou a Constituição brasileira denomina de União. Nós temos os Estados-membros, ou governos estaduais, Ceará, Piauí, Maranhão, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos o Distrito Federal, onde nós temos a sede dos órgãos de poder, ou os órgãos de comando das estruturas federais. E nós temos os municípios. É o caso de Redenção, Acará, São Francisco do Conde, Fortaleza, Maracanaú, Guaiúba, e assim por diante. Então, nós temos essas 4 estruturas. Para os nossos estudantes estrangeiros, pode ficar um tanto difícil ou um pouco mais complicado você estudar a organização administrativa brasileira. Mas, por isso que eu adotei, dentro da minha exposição, a organização administrativa brasileira. Por quê? Porque a organização administrativa brasileira é a mais complicada. Então, se você entende a mais complicada, você vai entender a mais fácil. Se fosse o inverso, se eu explicar somente a mais fácil, a complicada continuaria difícil para o estudo dos nossos estudantes. Então, por isso, nós estudamos a mais complicada, e aí vai ficar bem mais fácil você compreender a estrutura mais simples. Por isso, eu coloco, aqui a gente vai analisar a organização administrativa do Brasil. Se algum estudante brasileiro que queira estudar os outros estados, ou mesmo os estudantes estrangeiros, depois, se quiserem, a gente pode tirar as dúvidas em relação a essas questões, tá certo? Mas nesse primeiro momento, nós vamos estudar a mais complexa, porque é a mais difícil, e logo vai ser exatamente um modelo para que você entenda qualquer outra organização administrativa de qualquer outro estado que você vai estudar dentro do nosso mundo. Compreendida essa primeira explicação? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá, né? Queria deixar claro que a base desse trabalho aqui é de autoria do professor Alain Remy. Eu só atualizei, né? Porque cada pessoa, quando você estuda, você tem as suas próprias visões sobre esses assuntos. Então, por isso que a gente quer registrar aqui o nosso agradecimento ao professor Alain, certo? Mas nem tudo vai estar exatamente igual ao do professor Alain. Antes da gente estudar efetivamente a organização administrativa no Brasil, nós precisamos relembrar alguns conceitos que vocês já estudaram. Particularmente aqui na Unilab, vocês na disciplina de instituições de direito público e privado, que muitas vezes as pessoas abreviam para a sua sigla, né, IDPP, e lá nós temos uma unidade voltada somente para a introdução ao estudo de direito ou para os conceitos jurídicos fundamentais. Vocês já viram os famosos sujeitos de direito. Quando nós estudamos os sujeitos de direito, nós estudamos 2 tipos de pessoas. As pessoas físicas, ou também chamadas de pessoas naturais, e vimos as pessoas jurídicas, né? E aqui, para relembrar você do que seria uma pessoa jurídica, nós trazemos exatamente 2 conceitos. Um, do Clovis Bevilacqua, que foi o autor do Código Civil anterior,
que era o Código Civil de 1916, e trazemos também um outro conceito, exatamente da doutrinadora Maria Helena Diniz, onde a professora Maria Helena, ela também traz um conceito mais atualizado. Então, nós pegamos um conceito que é mais antigo, vocês podem ver que é de 1929, e depois um conceito mais atualizado, de acordo já com esse novo Código Civil que nós estamos em vigor, porque ele é baseado exatamente num conceito de 2002. De acordo com Klaus Bevilacqua, o que é a pessoa jurídica? Todos os agrupamentos de homens que, reunidos para um fim, cuja realização mostram ter vida própria, distinta da dos indivíduos que os compõem, e necessitando, para a segurança dessa vida, de uma proteção particular do direito. Aqui a gente vai perceber algumas situações próprias da época do professor Clóvis, ou do jurisconsulto Clóvis Bevilacqua, cearense de Camusim, né? Registre-se aqui para o entendimento de vocês. Então, primeiro, ele diz aqui, pessoa jurídica é todo agrupamento de homens. Então você vê a mentalidade daquela época, né? Só consideravam os homens e não consideravam as mulheres. Mas ele vai além. Então, esse agrupamento, nós podemos dizer, então, agrupamento de pessoas, ok, essa é a ideia, reunidas com um único fim, e onde essa pessoa que é formada, essa coletividade que ela é formada, ela tem vida própria. Por que você diz que ela tem vida própria? Porque a existência dela passa a ultrapassar a existência individual dos membros. Ela vai ter vontade própria, ela vai ter obrigações próprias, ela vai ter direitos próprios. Então, por isso que ele diz que tem vida própria. E que essa vida própria dessa coletividade, ela vai ser distinta, vai ser diferente da vida individual de cada um dos seus membros. Então, como ela tem essa existência própria, ela precisa de uma proteção. E essa proteção tem que vir de quem? Exatamente do direito. Por isso que o Código Civil, ele tem artigos específicos somente para tratar da pessoa jurídica. Então, nós vimos que a ideia geral da pessoa jurídica foi preservada. Teve só que fazer algumas atualizações. Porque, infelizmente, a mentalidade da época tinha as suas particularidades, né? E não é a mesma visão que nós temos hoje. Nós evoluímos em algumas concepções. Se a gente analisar o conceito da professora Maria Helena Diniz, nós veremos que esse conceito ele vai estar mais atualizado, né? Mas eu quero depois fazer um contraponto. Esse conceito da professora Maria Helena Diniz, ele está muito diferente de Klaus Bevilacqua? Então vamos analisar. Primeiro, vamos analisar o conceito da professora Maria Helena Diniz. Ela diz, pessoa jurídica é a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeitos de direitos e obrigações. Veja que a forma expositiva dela é diferenciada, está atualizada. Inclusive, ela atualizou o conceito, ou atualizou as ideias do professor Klaus Bevilacqua. Primeiro, porque ela não fala homens, não tem aquela posição onde dava somente essa liberdade, onde reconhecia os direitos somente dos homens, né? Mas aqui ela fala pessoas naturais. Então são todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, né? Então, todas as pessoas. Segundo, hoje em dia não tem a concepção que as pessoas jurídicas são formadas somente pela reunião de pessoas. Elas podem ser constituídas pela reunião de bens. Então, por isso que ela diz, a unidade seria essa reunião de pessoas naturais ou de patrimônio, de bens. Lembrem-se que tem pessoas jurídicas que são feitas pela reunião de pessoas, mas também tem pessoas jurídicas que são feitas pela reunião de bens. A finalidade, esse requisito que essa reunião de pessoas ou de bens tem que vir pela finalidade, continua. Então você vê que
Hoje em dia, a formação ela tem essa diferença. Ela pode ser feita pela reunião de pessoas ou pela reunião de bens. Primeira diferença. Né? Segundo, não resume essas pessoas somente aos homens, mas coloca qualquer pessoa, né? Porque todas as pessoas têm que ser consideradas com a sua dignidade. Mas o requisito da finalidade permanece. O reconhecimento da existência delas pela ordem jurídica permanece. De Claudio Bevilacqua até hoje. E a professora Maria Helena Diniz, ela vai além, né? Então, porque quando ela diz reconhecida pela ordem jurídica, então ela reconhece que a pessoa jurídica tem uma existência própria e que já é reconhecida pelo direito, pela legislação brasileira, continua a ser reconhecida pela legislação civil, no caso, pelo Código Civil brasileiro vigente. E ela vai além porque ela explica essa existência própria da pessoa jurídica lhe dá direitos e obrigações, ou faz dessa pessoa jurídica um sujeito de direitos e obrigações. Então perceba que muita coisa mudou, muita coisa permaneceu, ou seja, que a ideia central permaneceu. O que a gente precisou fazer foram algumas correções, porque a gente precisou ver o mundo da maneira como ele é, e não da maneira como as pessoas forçavam a gente a analisar. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Ok? Sim, estamos compreendendo. Ótimo. Então, para você perceber, a gente tem, então, como a existência da pessoa jurídica é baseada na ordem jurídica, logo ela é baseada em uma lei. Aqui no Brasil, a existência da pessoa jurídica, ela está embasada em uma lei específica, ou ela é regulamentada por uma lei específica, exatamente o Código Civil. No caso brasileiro, é a Lei 10.406 de 2002. Inclusive, que ela teve nova redação pela Lei 13.874 de 2019. E o importante vão ser exatamente esses dois artigos que nós separamos. O artigo 47 e o artigo 49A. O artigo 47 diz: obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercido nos limites de seus poderes definidos no Estatuto, no ato constitutivo. Então, veja, a existência dessa pessoa jurídica, ela está embasada em um documento. Esse documento é chamado de ato constitutivo, que pode ser um estatuto social ou um contrato social. E que, nesse documento, vai disciplinar como essa pessoa jurídica ela vai se relacionar com as outras pessoas, sejam outras pessoas jurídicas ou outras pessoas físicas ou pessoas naturais. No artigo 49A diz: a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Ou seja, está reconhecendo a existência própria da pessoa jurídica. Por quê? Porque a vontade da pessoa jurídica ela é formada pelo conjunto das vontades de todos os seus membros ou associados, e não somente por um só. Mesmo que um a governe, ou que um a represente, esse que a representa, ele não vai executar a própria vontade. Ele vai executar a vontade da pessoa jurídica, que é exatamente aquela vontade oriunda da coletividade, ou das tomadas de decisões da coletividade. É por isso que o parágrafo único ele vai um pouquinho mais além, e ele ainda fala: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação, em benefício de todos. Então ele está dizendo que o patrimônio da pessoa jurídica é da pessoa jurídica e não dos seus sócios. Nós vamos verificar que tem muitas empresas que quebram. Por quê? Porque tem muito sócio que confunde o patrimônio da empresa com o seu próprio patrimônio. Então, quanto as pessoas elas não estiverem conscientizadas que a pessoa jurídica ela tem vida própria, que ela tem que ter as suas regras próprias, o seu patrimônio próprio,
as pessoas vão continuar quebrando, vão continuar utilizando mal a pessoa jurídica e vai acabar quebrando essa determinada pessoa jurídica. Então, uma das necessidades de qualquer pessoa que está dentro, está inserido numa pessoa jurídica, é entender que essa pessoa jurídica ela tem vida própria. Então, existem regramentos próprios para ela, que são diferentes do indivíduo. Mesmo aquele indivíduo que é o seu administrador. Compreendido? Sim. Ótimo. Então, seguindo. As pessoas jurídicas, elas começam a sua regulamentação no direito civil. E por muito tempo, os países, eles deram mais atenção ao seu ambiente interno do que ao ambiente externo. Por quê? Porque o ambiente interno, como eles têm a soberania, eles conseguem controlar. O ambiente externo, eles não têm soberania. Eles têm somente uma independência. Então, eles não conseguem controlar. Então, por isso que nós temos pessoas jurídicas que funcionam dentro dos estados e pessoas jurídicas que funcionam fora dos estados, ou seja, no âmbito internacional. Então, no âmbito internacional, nós temos as chamadas pessoas jurídicas de direito público externo. Quem são essas pessoas jurídicas de direito público externo? Nós temos todos os estados soberanos, Brasil, Estados Unidos da América do Norte. Você tem Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, e assim vai. Então, todos os estados estrangeiros, eles são pessoas jurídicas de direito público externo, no âmbito internacional. Por quê? Porque além do âmbito internacional, eles ainda têm os âmbitos nacionais. Então, o Brasil, externamente, ele só aparece como o quê? Como Brasil. E quem é que vai representar o Brasil no âmbito externo? O governo federal. É por isso que o Poder Executivo, ele tem um ministério chamado de Ministério das Relações Exteriores. Porque no Brasil, como nós somos uma república federativa presidencialista, o presidente da República, ele é tanto chefe de governo, ou seja, ele governa internamente o país, mas também ele é chefe de Estado. Ele representa o país lá fora. E para auxiliar o chefe de Estado a representar o país lá fora, a se relacionar com os outros estados, é que ele tem o chamado Ministério das Relações Exteriores. E você também pode ouvir por um outro vocábulo que eu chamo, chamado de chancelaria. Com o decorrer do tempo, surgiram as chamadas organizações internacionais. A mais famosa, que você conhece, é exatamente a ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas, além delas, nós temos várias outras, né? Hoje, uma que é muito falada é a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mas nós temos a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e nós temos estados que estão fazendo novas pessoas jurídicas, como é o caso dos países europeus, dos estados europeus, que criaram a União Europeia. E aí, depois da União Europeia, nós temos vários outros que seguiram exatamente esse mesmo modelo, como é o caso que nós temos aí do Mercosul, que funciona exatamente aqui no nosso país. Então, em um primeiro momento, nós temos essas pessoas jurídicas de direito público externo. Mas elas, a existência delas é no âmbito internacional. No âmbito nacional, nós temos dois tipos de pessoas jurídicas, né? Nós temos pessoas jurídicas que vão se dedicar ao setor privado e pessoas jurídicas que vão estar dentro do setor público. Aquelas pessoas jurídicas que estão dentro do setor privado, elas vão estar regulamentadas pelo direito. Você viu que toda pessoa jurídica ela tem que ter uma ordem jurídica, ou seja, ela tem que ter normas que vão ser válidas para ela.
as pessoas jurídicas de direito privado aqui no Brasil, ela vai ser regulada ou pelo direito civil ou pelo direito comercial. Hoje em dia, o Brasil, o Código Civil ele trata das duas matérias, tanto a matéria civil quanto a matéria comercial. A matéria comercial vai estar dentro do Código Civil na parte chamada de empresarial. E aí nós podemos ter vários tipos de pessoas jurídicas de direito privado, né? Nós podemos ter pessoas jurídicas com fins lucrativos, ou seja, que a reunião é efetivamente para obter lucro, para obter dinheiro. E aí nós temos as chamadas sociedades, que podem ser empresas ou corporações, e nós temos nos mais diferentes formatos, né? Como é o caso da Eireli, que são as chamadas empresas, seria uma limitada individual. Mas nós temos a MEI, que é a microempresa, aliás, o MEI, o microempreendedor individual. Nós temos as pequenas empresas, as médias empresas. Então, nós temos sociedades e empresas de todas as qualidades, onde a finalidade delas é exatamente a obtenção de lucro. Nós temos também pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que são o caso das associações, das fundações, das organizações religiosas, onde eles se reúnem para executar uma tarefa, não obrigatoriamente para obter lucro. O lucro é exatamente para as empresas, né? Podem ser as sociedades ou as Eireles. E você pode ver que qualquer associação de pessoas, mesmo que seja para fins religiosos, tem que ser de maneira regular, ou seja, eles têm que se organizar da forma devida perante a legislação. Por isso que as organizações religiosas, elas também têm que se organizar. Então, a Igreja Católica, ou a Igreja Evangélica, ou um terreiro, né? Qualquer religião que seja, ele tem que se organizar também de acordo com a legislação. Por quê? Porque o Estado é soberano. E o Estado ele tem normas que regulamentam a existência dessas pessoas jurídicas. Então, por isso que todos eles têm que se adequar à sua existência, àquilo que determina a legislação. Além deles, ainda no âmbito privado, nós temos os partidos políticos, né? Onde os partidos políticos eles também são sem fins lucrativos, mas eles são voltados para a democracia, para o exercício da democracia. Então, por isso que a regulamentação deles está no direito eleitoral. E, além deles, nós temos exatamente no direito administrativo a organização administrativa do Estado. E dentro da organização administrativa do Estado, o que acontece? O mais comum que nós encontraríamos seriam exatamente quem? As pessoas jurídicas de direito público interno. Seria o mais comum para que nós achássemos, para que nós analisássemos. Entretanto, o Estado brasileiro ele evoluiu demais. E você percebe que o Estado, nós temos aquele Estado que é intervencionista. E nós temos os Estados que são liberais. Então, o Estado liberal é aquele que só vai cuidar do setor público e deixar o setor privado livre, mas hoje em dia com fiscalização. Então, ele deixa livre, mas com instituições ou entidades que vão fiscalizá-lo. Esses são os Estados liberais. Mas então, nós temos os Estados do bem-estar social, os Estados intervencionistas, onde eles também vão intervir na economia. Então, a realidade de cada país, aqui eu não estou fazendo considerações se é bom ou ruim, mas a realidade de cada país, como o país tem soberania, é ele que determina. É ele que toma as decisões. No Brasil, o nosso país seria um Estado que seria intervencionista, ou seja, ele chega a interferir no setor privado. Claro que não de uma maneira tão forte como no Estado totalitário, mas ele tem um certo grau de intervenção. Então, por isso que você verá que nós temos pessoas jurídicas de direito público interno e nós temos também pessoas jurídicas de direito privado participando da organização administrativa do Estado, ou seja, dentro da administração pública do Estado brasileiro. Isso, para você, pode chocar um pouquinho, mas com o decorrer da nossa exposição, você vai entender um pouquinho melhor. Então, o que estaria claro, né, para nós? Estamos começando agora a nossa caminhada de descoberta do Estado, ou
de entendimento do Estado brasileiro, onde nós buscamos entender melhor o Estado brasileiro. Então, a primeira situação, primeiro fato, as pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, que atuam dentro do Brasil. Veja que lá fora só aparece o Brasil, ou seja, só aparece uma única estrutura. E essa estrutura é representada por quem? Pelo governo federal. Mais especificamente, pelo chefe de Estado e seu auxiliar, o ministro das Relações Exteriores, com a equipe do Ministério das Relações Exteriores, que são exatamente os diplomatas. Então, externamente só aparece uma única estrutura e quem representa é exatamente o governo federal, mais especificamente o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores e o pessoal do ministério respectivo da área da diplomacia. Mas internamente, você não vê o Brasil somente com uma estrutura, você vê o Brasil com milhares de estruturas. Por quê? Realmente, nós só temos uma estrutura para o governo federal. Mas só de estados, nós temos 26 estados. Então, são mais 26 estruturas de governos estaduais. Mais a estrutura do governo do Distrito Federal. Você pode dizer, professor, mas nós temos 27 unidades federativas. Realmente, porque são 26 estados-membros e um Distrito Federal. Por isso que se torna 27. Não quer dizer que nós temos 27 estados. Nós temos 26 estados-membros e o Distrito Federal. E nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, você vai somar exatamente isso. Só tem uma estrutura, governo federal e governo do Distrito Federal. Estados, você tem 26 estruturas e municípios, você tem mais de 5.000. E municípios, você tem municípios pequenininhos, tem município que não chega a 1.000 habitantes, você pode ficar surpreso, mas é verdade, se você analisar o IBGE, nós temos municípios que vão desde menos de 1.000 habitantes, e chegamos a um município como o município de São Paulo, cujo orçamento e o número de pessoas é maior do que muitos estados brasileiros, ou seja, do que muitos governos estaduais. Então você vê que no Brasil nós temos situações da administração pública das mais diversas possíveis. Então por isso que o modelo brasileiro de administração pública ele é tão complexo, que nós temos infinitas ou nós temos centenas de realidades, para não dizer milhares. Então por isso que no Brasil você precisa analisar cada esfera. E precisa entender a atuação de cada uma dessas esferas. Então, num primeiro momento, você vê que o Brasil, então, internamente, ele é constituído pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E você pode achar, poxa, o Brasil já tem uma estrutura gigantesca, mas ainda assim, essa estrutura ela ainda é ineficiente. Ineficiente por quê? Vamos imaginar o seguinte. Vocês estão aí espalhados pelo estado do Ceará, eu imagino. Hoje em dia, pela aula remota, pode estar até espalhados pelo Brasil, pelo mundo, né? Mas imagine que você está no estado brasileiro. Em todo município que você chegar, você vai ter o mesmo tratamento de saúde? Não, né? Em alguns municípios você vai ter um tratamento melhor, em outros você vai ter um tratamento pior. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro, até o ano passado, mostravam várias filas gigantescas das pessoas que precisavam de tratamento de saúde. Aqui no Ceará nós temos também. Então você percebe que muitas vezes esse serviço prestado, ele não tem a melhor qualidade, ou ele não chega no período ou no tempo que as pessoas necessitam. Então, isso quer dizer que ele está defeituoso. Então, o Estado reconhecendo que ele não consegue prestar os serviços públicos da maneira devida, então, o que foi que ele criou?
ele criou exatamente entidades autárquicas. E aí nós temos as chamadas autarquias, onde as autarquias também são pessoas jurídicas de direito público. E nós vamos ver posteriormente que existe uma discussão sobre as fundações públicas, né? Se essas fundações públicas elas são formadas por patrimônio público ou por patrimônio privado. E existe aquela discussão daquelas fundações públicas que são equiparadas às autarquias, ou são equiparadas às entidades autárquicas. Então, por isso que eu falei entidades autárquicas, tanto para elas me referir às autarquias, como também aquelas fundações públicas que podem ser caracterizadas como autarquias. Então você vê que a gama de pessoas não são somente aquelas pessoas, os entes federativos, mas você também tem outras pessoas que também participam. Mas aí gerou essa confusão, então por isso que no Brasil, nós vamos ver posteriormente, que ele, para você entender a diferença entre os entes federativos e essas entidades autárquicas, existe uma diferença entre elas. Então, por isso se criou a chamada administração direta, que é quando você está dentro do próprio Estado, ou seja, você está dentro do próprio ente, de algum ente federativo, e quando você funciona ao lado, ou seja, você funciona em... Você vai executar também as atividades do Estado, mas você tem uma personalidade distinta, ou seja, você tem a sua própria personalidade. Então você tem a chamada administração indireta. E a administração indireta ela não vai contar somente com as autarquias, ou as fundações públicas caracterizadas como autarquias, mas você também vai ter, como eu disse que o Estado é intervencionista, você vai ter também pessoas de direito privado. E essas pessoas de direito privado, que vão funcionar em conjunto com o Estado, você vai ter tanto sociedade de economia mista e empresas públicas, que têm fins lucrativos, como também você vai ter hoje em dia o terceiro setor, atuando em conjunto com o Estado. Você tem o Sistema S, você tem as OCIPs, você tem as organizações da sociedade civil. Então, hoje em dia, você também, além das pessoas jurídicas com fins lucrativos, você também tem as pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, por isso que eu disse a vocês que realmente a estrutura administrativa do Estado brasileiro é a mais complexa. Se você entende a estrutura do Estado brasileiro, consequentemente, você vai entender a estrutura de qualquer outra organização administrativa que você encontrar no nosso mundo. Até aqui vocês conseguiram compreender? Estão acompanhando? Sim, professor. Pronto. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que ir além. E o que acontece? Qual é a principal norma que organiza o Estado? É exatamente a Constituição. Então, a principal norma de organização para o Estado é exatamente a Constituição. E aqui eu queria lembrar a vocês, isso daqui nós já estudamos em instituições de direito público e privado, porque nós temos uma outra unidade dedicada somente ao direito constitucional. E quando nós estudamos o direito constitucional, nós já vimos que a Constituição ou a Constituição de um Estado, ela tem pelo menos duas funções primordiais. A primeira delas, criar, organizar e colocar em funcionamento o Estado. A segunda, criar, organizar e colocar em funcionamento o ordenamento jurídico. Então você vê que as constituições, ela tem uma função para o Estado e outra função para o ordenamento jurídico. Aqui, quando nós analisamos a organização administrativa do Estado, nós vamos nos referir, nós vamos estudar e aprofundar
exatamente essa criação, organização e o funcionamento do Estado. Por quê? Porque ele está estruturando administrativamente o seu Estado. Então, por isso que a doutrina do direito constitucional vai dizer que a Constituição, ela constitui, organiza e limita o poder do Estado. E, dentre outras funções que a Constituição possui, nós poderíamos dizer que as funções que sobressaem de uma Constituição são, primeiro, que eu tinha dito para vocês, que está dentro dos princípios político-constitucionais, como eu explicava lá, instituições de direito público e privado. Nós temos as funções estatais. As funções estatais são exatamente aquilo que o leigo ele chama de poderes do Estado, né? Por quê? Porque ele está baseado na separação dos poderes. Você também já viu que o termo ele se tornou célebre, ele se tornou conhecido, o princípio da separação dos poderes. Mas o correto seria chamar princípio da organização de funções, que seriam exatamente as competências ou as atribuições do executivo, do legislativo e do poder judiciário. Sendo que o Brasil, você vai um pouquinho mais além, porque na sua forma de Estado, nós adotamos a federação. Então, se nós somos uma federação, nós tínhamos que ter pelo menos 3 componentes. O poder central, que aqui nós chamamos de poder de governo federal. Os poderes periféricos, que aqui no Brasil nós chamamos de governos estaduais. E uma sede para o governo federal, que seria exatamente o Distrito Federal, que aqui nós chamamos de governo distrital. Mas, além das 3 tradicionais, o Brasil, após a Constituição de 88, ainda colocou um 4º componente da nossa federação, que são exatamente os municípios. E para que esses entes, eles também não entrem em conflito entre eles, eles têm que ter as suas atribuições, as suas competências. Então, nós já vimos as competências dos poderes, depois as competências dos entes integrantes do Estado, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E nós ainda temos que analisar os chamados direitos fundamentais, ou seja, quais são os direitos e deveres mais importantes que o cidadão tem face ao Estado, que estão contidos exatamente dentro dos direitos fundamentais. Então, tudo isso nós precisamos perceber dentro da estrutura para que a gente possa efetivamente fazer uma ideia da estrutura, de toda a estrutura do Estado. Pois bem, para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor o Estado brasileiro, a gente colocou aqui uma representação dessa estrutura, onde nós temos, de acordo aí com a representação da estrutura, você pode ver que nós temos o poder central, que é aquilo que nós colocamos aí como o governo federal ou a União. Nós temos o governo do Distrito Federal, onde vai ser a sede dos órgãos de comando da União. Nós temos os poderes periféricos, que nós chamamos aqui de governos estaduais, como é o caso do Estado do Ceará. E nós temos os governos municipais, onde nós destacamos aqui o município de Fortaleza. Perceba que, além de você ter essa estrutura oriunda da federação, nós ainda temos outra estrutura que é oriunda da separação dos poderes, ou melhor, da organização das funções estatais. O governo federal, ele tem poder executivo, legislativo e judiciário. O governo distrital, ele também tem poder executivo, legislativo e judiciário. Os governos estaduais, eles também têm poder executivo, legislativo e judiciário. Mas os governos municipais, eles só têm poder executivo e legislativo.
Eles não possuem o poder judiciário. Então, os municípios, no Brasil, eles utilizam o poder judiciário dos estados. Então, como os municípios no Brasil, eles não têm o poder judiciário, eles se utilizam do poder judiciário dos estados-membros. Entendido aí a formatação da administração pública no Brasil? Sim, professor, dá para entender, né? Também está mesmo detalhado, né? Pronto, Esse esquema está muito bem detalhado mesmo. pronto, obrigado. Oi, professor. Desculpe, o senhor poderia explicar aquela parte, por exemplo, de governo distrital, se não me engano. Parece que é assim que está escrito lá no slide. É o governo distrital ou o Distrito Federal. Sim, eu não entendi bem, por exemplo, aqui na estrutura do Brasil, onde é que situa esse governo distrital? Se é aquele de, por exemplo, Se você pegar o mapa de qualquer país, o mapa ele vai estar totalmente dividido entre os governos estaduais, ou os poderes periféricos. Perdão, de uma federação. Ele vai estar totalmente dividido entre os poderes periféricos. Tá certo? O Poder Executivo Federal, ele precisa ter uma sede para colocar a Presidência da República e colocar os ministérios, correto? sim, Pronto. O Poder Legislativo Federal, aqui no Brasil, ele é bicameral. O Poder Legislativo Federal é o Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional é formado de duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Esse Congresso Nacional, ele precisa de uma sede, correto? sim, O Poder Judiciário, ele tem como o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro o Supremo Tribunal Federal. Correto? Ele também vai precisar de uma sede. E a justiça no Brasil ela tem uma certa especialização. Por isso que você tem, na Justiça Comum, para cuidar da Justiça Comum, o Superior Tribunal de Justiça, para cuidar da jurisdição trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, para cuidar das questões eleitorais, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, TST, TSE. E nós temos ainda uma Justiça Militar. Você tem o STM, Superior Tribunal Militar. Então, todas essas estruturas que são necessárias ao Poder Judiciário, elas têm os seus órgãos de comando, e esses órgãos de comando eles precisam estar sediados em algum local. Então, você viu que a estrutura do governo federal, ela vai estar espalhada por todo o país. Ok, mas os seus órgãos de comando, eles precisam estar sediados em algum local. E aí você pode pensar, coloca ele em qualquer local, não vai ter problema. Vai. Por quê? Se você colocar, digamos, que você colocasse aqui a sede da Câmara dos Deputados, ou você colocasse aqui a sede do Congresso Nacional, aqui no estado do Ceará, o governador do estado, ele pode ter um bom relacionamento com o presidente do Congresso, ou ele pode ter um mau relacionamento. Concorda comigo? sim, prof, concordo. São seres humanos. Como seres humanos, as pessoas podem se dar bem ou podem brigar. E aí, o que acontece? Se você quiser perceber um pouquinho dessa história, você vai analisar a relação entre Getúlio Vargas e Carlos Lacerda, que exerceu o cargo de governador lá no estado do Rio de Janeiro. Eles viviam em briga, os dois, um como presidente e outro como governador, lá no Rio de Janeiro. Então, você começa a perceber que, se o governador do estado começar a brigar com o presidente do Congresso Nacional, você pode, num rompante de raiva, o governador pode fazer o quê? Ele tem
sob a chefia dele, sob o comando dele, a polícia militar. Você pode ter... Entenda bem, o ser humano ele é capaz das maiores bondades altruístas, como também ele é capaz das piores atrocidades. Você nunca pode dizer, o ser humano é só bom, o ser humano é só ruim. Não. E mesmo um indivíduo bom, ele pode fazer uma maldade. Como um indivíduo ruim pode fazer uma bondade. Então, pode ocorrer o caso de um governador do estado que mandasse, digamos, um governador do estado do Ceará, que mandasse invadir o Congresso Nacional e invadisse aliás, que mandasse invadir o Congresso Nacional e tomasse o poder do Congresso Nacional. Podia acontecer um governador do estado que fizesse isso? Hein, pessoal? Existiria essa possibilidade ou não existiria? Pessoal, quando você tem dois sócios brigando, sempre ambos vão se respeitar ou às vezes um vai tentar enganar o outro? Um vai tentar enganar o outro. Marido e mulher. O que acontece? Ou enganam ou partem para a violência. Isso, infelizmente, está dentro do instinto humano. Isso está dentro do instinto humano. Então, exatamente para que não corresse o risco dos órgãos de comando do governo federal, eles serem sitiados, eles serem ameaçados, eles serem coagidos pelos Estados-membros, é que se criou exatamente o Distrito Federal. Onde, no Distrito Federal, tanto o governador do Distrito Federal, ele sabe que ele não vai poder fazer tudo. Por quê? Porque tem as limitações, ele não vai poder fazer nada contra as estruturas do governo federal, como cada funcionário. Então, um policial militar do Distrito Federal, ele sabe que se o governador mandar fazer alguma coisa contra o Congresso Nacional, ele não pode fazer. Por quê? Porque a Constituição assim o diz. Tem vários funcionários, vários servidores do Distrito Federal que eles têm quando eles assumem, eles têm a plena consciência que nada pode ser feito contra as estruturas federais. Absolutamente nada. Então, se o governador do Distrito Federal lhe der alguma ordem contra alguma estrutura federal, eles saberão que aquela ordem ela é inconstitucional. Então, para a preservação do comando das estruturas do governo federal, é que foi criado exatamente o Distrito Federal. Porque no Distrito Federal, a prioridade são exatamente as estruturas federais. As pessoas que compõem o Distrito Federal nada podem fazer contra o governo federal. As estruturas do governo federal. Professor, mas daí podia fazer em todos os estados? Não pode. É contra a doutrina. Então, por isso que precisou separar dentro do território um local para fazer o Distrito Federal e colocar que esse local, ele saiba, todas as pessoas que morem lá, todas as pessoas que trabalhem lá, que sejam vinculadas ao Distrito Federal, saibam que dentro do Distrito Federal, as estruturas mais importantes são as estruturas federais, que devem ser respeitadas a todo o custo, por imposição constitucional. Entendeu agora por que o Distrito Federal existe? Sim, muito obrigado, eu entendi. Entendi. Gostaria de fazer uma pergunta? Ok. Então, para ficar mais claro, tá certo? Então, voltando aqui à nossa exposição para ficar mais claro. Então, no governo federal, aquilo que nós chamamos, que a Constituição chama no Brasil de união, porque ela representa a união de todos, né? Ou seja, o todo do Estado brasileiro. Pois bem, o governo, o poder executivo da União é exatamente
a Presidente da República e os seus ministérios, junto com as secretarias e toda a outra parte burocrática. Sendo que, como no Brasil foram criando outras instituições ou outras pessoas jurídicas, como é o exemplo das autarquias, das fundações públicas, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, então, o Poder Executivo, hoje em dia, ele é dividido em dois setores, que nós chamamos da administração direta, aquilo que está dentro da pessoa jurídica da União, e a administração indireta, aquilo que ultrapassa a pessoa jurídica da União. Para que vocês entendam, eu vou dar um exemplo aqui no município. Se um motorista da Secretaria da Saúde, ele estiver circulando dentro do município de Redenção, e ele bate num carro, um motorista da Secretaria da Saúde, ele pega o carro da Secretaria da Saúde e bate um carro de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Esse cidadão, para ser reparado, ele vai ser reparado pelo motorista ou ele vai ser reparado pelo município de Redenção? Professor, eu acho que ele vai ser reparado como pessoa do município, não é? Como município, nesse caso, porque ele está conduzindo o carro do município. Nesse caso, está a representação do município. Ele é um preposto, ou seja, ele é um motorista do município. O carro, embora sendo da Secretaria da Saúde, é do município, porque a Secretaria da Saúde ela não tem personalidade jurídica própria. Então, a personalidade jurídica é do município. E ele está trabalhando. Então, efetivamente, a reparação vai ser exigida do município e não do funcionário. Administrativamente, o funcionário pode até ser exigido, mas para o cidadão, ele vai exigir do município, que é o ente público. Pois bem, e se um motorista da Câmara dos Vereadores pega o carro da Câmara dos Vereadores, executando uma função determinada pelo diretor da Câmara dos Vereadores, para ele fazer uma atividade, e ele também bate no carro de uma pessoa, ele vai ser reparado pelo município ou vai ser reparado pela Câmara dos Vereadores? Hein, pessoal? Ele vai ser reparado pelo município ou pela Câmara dos Vereadores? Teve uma pessoa que respondeu aqui no chat. Vocês concordam ou não? É pela Câmara? Pessoal, não é pela Câmara. A Câmara, ou seja, o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário são órgãos. Quando você diz que é órgão, é porque ele não tem personalidade jurídica própria. Então, um órgão, ele não tem personalidade jurídica própria. Então, quem vai ter que pagar? A Câmara dos Vereadores, ela participa de uma pessoa jurídica. Qual é a pessoa jurídica que ela participa? O município de Redenção. Então, efetivamente, quem vai pagar é o município. Porque o município ele tem personalidade jurídica. Ele é uma pessoa jurídica. A prefeitura é órgão, não é pessoa jurídica. As secretarias são órgãos, não são pessoas jurídicas. A Câmara dos Vereadores são órgãos, não são pessoas jurídicas. No caso federal, distrital e estadual, os tribunais de justiça, a justiça, ela também não tem personalidade própria. A personalidade é exatamente do ente público do qual elas fazem parte. Então, se é justiça estadual, é o Estado. É a pessoa jurídica do Estado. Tá certo? Eu coloquei isso daqui exatamente para gerar essa dúvida de vocês, para que vocês verificassem que, quando você vê essa estrutura, então, dentro do governo federal, somente quem tem personalidade jurídica? A União.
Dentro do Distrito Federal, somente quem tem personalidade jurídica? O Distrito Federal. Dentro do Estado do Ceará, quem tem personalidade jurídica? O Estado do Ceará. Dentro do município de Fortaleza, quem tem personalidade jurídica? Somente o município. Então, qualquer problema dentro da prefeitura ou das secretarias, quem responde é o município. Qualquer problema dentro da Câmara dos Vereadores daquele município, quem responde é o município. Porque só o município ele tem personalidade jurídica. Entendido, pessoal? Sim, professor. Agora, percebam aí que nós temos, no Poder Executivo, você tem AD, que é a sigla para Administração Direta, que são exatamente onde eu me refiro, dos órgãos públicos que estão dentro daquela determinada pessoa jurídica, e nós temos o AI, que é a sigla para Administração Indireta. E percebam que a administração indireta está em amarelo. Por quê? Porque a administração indireta, no caso, a administração indireta ela é formada não de órgãos, mas ela é formada de pessoas jurídicas. Vou repetir. A administração indireta, ela não é formada por órgãos. Ela é formada por pessoas jurídicas. E essas pessoas jurídicas, como são pessoas jurídicas, elas têm a sua personalidade própria, distinta do ente federativo. Para vocês entenderem, eu vou passar aqui o próximo slide, tá certo? Olha aí. Pensem o seguinte, que naquele slide anterior eu peguei somente o poder executivo do governo federal, destaquei e estou fazendo aqui uma análise dele. Só que é uma análise mais aprofundada. Então, o que acontece? Quando você vê o poder executivo do governo federal, você vai ter a administração direta. Na administração direta, nós temos a sua chefia, onde a chefia do executivo ela cabe a quem? A chefia do executivo cabe ao presidente da República. E ela tem os seus auxiliares. Quem são os seus auxiliares? Os ministros. Os ministros. Ministros e ou secretários. Muito bem. Sim, secretário de Estado e ministro, né, no caso, professor. Isso. Então, os ministros vão ter os ministérios, as suas estruturas vão ter os seus ministérios e os secretários vão ter as suas secretarias. Essa daqui é a administração direta, ou seja, eles, na verdade, não são pessoas jurídicas, eles são órgãos públicos que vão estar dentro de uma pessoa jurídica. Pois bem, a chefia do executivo e os auxiliares do chefe do executivo, eles têm órgãos que estão dentro da onde? Estão dentro exatamente da União. Já a administração indireta, ela vai ser composta por quem? Por outras pessoas jurídicas. Eles vão trabalhar em conjunto com o Poder Executivo, mas elas têm suas personalidades jurídicas próprias, porque elas são pessoas jurídicas. E aí, quem é que vai fazer parte da administração indireta? Nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as empresas controladas pelo Estado, os serviços sociais autônomos. Nós vamos ver o terceiro setor, porque estão fora da administração pública, ou seja, não estão dentro daquela estrutura da pessoa jurídica, estão fora, porque são outras pessoas jurídicas, mas podem trabalhar em conjunto. Por quê? Porque nada impede que eles trabalhem em conjunto. Entendido isso daqui? O que é a administração direta e a administração indireta? Sim, professor. Então, veja bem, na administração direta, eu só tenho uma pessoa jurídica e eu tenho diversos órgãos para conseguir realizar todas as atividades dessa pessoa jurídica. Tá certo? Então, vamos ver agora de outra maneira. Quando eu falar poder executivo, quem é a pessoa jurídica? O Poder Executivo Federal, quem é a pessoa jurídica? União. Muito bem, a União.
Quando eu falar embaixo, ó, depois da observação, tem Poder Legislativo. Quando eu falar Poder Legislativo Federal, quem é a pessoa jurídica? É a União também. A União. Quando eu falar Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, quem é a pessoa jurídica? A União. A União. Muito bem. Ótimo. Só quem está em amarelo é que tem o quê? Personalidade jurídica própria. Então, todos que estão em amarelo, ou seja, a administração indireta, é que são pessoas jurídicas distintas, mas por que eles estão aqui dentro, em amarelo? Porque eles vão trabalhar em conjunto. Certo? Eles vão trabalhar em conjunto com finalidades próximas ou trabalhando com a mesma finalidade. Tá certo? Então eles vão trabalhar em conjunto. Mas por que eles não trabalham dentro? Porque eles têm personalidade jurídica própria. Eles são pessoas jurídicas. Entendido aí? Sim, professor, eu entendi. Pronto. Então, a regra geral é que a pessoa jurídica, por exemplo, a pessoa jurídica a nível federal que nós temos é a União. Então, a União tem a Presidência da República, ministérios e secretarias no Poder Executivo. No Poder Legislativo, ela tem um Congresso Nacional formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No âmbito judiciário, ela tem os componentes, né? No caso, seriam o STF e os tribunais superiores. O STF e os tribunais superiores e a Justiça Federal, que compõe a Justiça Federal. Então, tudo isso daí, quem é a pessoa jurídica? É exatamente a União. Ah, mas tem pessoas jurídicas, ou seja, existem outras pessoas jurídicas que trabalham em conjunto. Aí nós temos a administração indireta. Professor, Pois não, pode perguntar. a escolha dessa personalidade jurídica, né, de sociedade de economia mista, foi assim, por que o senhor, se o senhor puder responder, né, por que o senhor escolheu ela para o segundo trabalho, ou foi só por aleatório mesmo? Não, é exatamente para vocês terem essa dificuldade. O trabalho que foi pensado sobre a sociedade de economia mista, porque ela, dentro da estrutura, você ia ter uma maior dificuldade. Então, por isso que ela foi pensada exatamente para isso, para que você analisasse melhor isso daqui e conseguisse compreender melhor. Entendido, professor. Agora, voltando, isso daí foi a questão do trabalho. Voltando aqui à nossa explicação referente a essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. É como se eu tivesse feito um corte naquele anterior e estou mostrando somente a estrutura do governo federal, certo? Então, por que surge uma autarquia? Por que surge uma fundação pública? Por que surge uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? Aí é o próprio ente público, no caso a União, que vai definir. Quem estabelece é ele. Ah, eu estou precisando de outra pessoa jurídica que me ajude nessa área. E aí, no caso a União, ela vai tomar a decisão de que pessoa jurídica ela vai criar para ajudá-lo nessa finalidade. Se é uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. E aí, o que acontece? Vão ter os critérios. Por isso que eu disse para vocês. Cada um deles tem os seus critérios diferentes. Então, tem as suas finalidades, tem os critérios. Então, baseado nesses critérios, é que a União vai verificar. Ah, eu estou precisando de tal atividade. Dentro dessa atividade, qual é a pessoa jurídica da administração indireta que mais se encaixa? É essa. Aí ele faz todo o procedimento de criação daquela determinada pessoa jurídica. Entendido? Entendido, professor. Pronto. Aqui vocês estão verificando aí que tem duas observações, né? Eu coloquei duas observações. Por quê? Dentro do Poder Executivo, nós temos uma estrutura que, dentro do direito, nós geralmente temos uma palavra chamada sui generis. Sui generis é aquilo que é diferente, ou seja, que não tem um gênero, não se encaixa num gênero pré-definido. Pois bem, dentro do Poder Executivo, nós temos uma instituição que ela não tem personalidade jurídica própria, ou seja, ela está dentro da União, mas ela tem um grau de independência muito grande.
que são exatamente o quê? Que é exatamente quem? O Ministério Público Federal. É aquilo que você chama de Procuradoria da República. O Ministério Público Federal é exatamente a Procuradoria da República. No caso, o Ministério Público Federal brasileiro, ele é comandado pelo PGR, né? Procurador-Geral da República. Pois bem, o Ministério Público está dentro do Poder Executivo, mas frente a todas as outras instituições dentro do Poder Executivo, a que tem maior grau de independência é o Ministério Público. Por isso que ela é chamada de natureza sui generis, porque ela não se encaixa exatamente no gênero, porque ela tem as suas peculiaridades. Por quê? Porque o PGR, em sendo necessário, ele pode processar quem? Ele pode processar o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e os ministros do Supremo. Então, ele pode processar todas as autoridades, todos os chefes dos poderes. Em sendo necessário, ele pode fazer. Então, por isso que ele é diferente de todos os outros. Ele tem um maior grau de independência ou de liberdade de atuação do que os outros. Esse termo independência ele pode não se encaixar muito aqui dentro de um rigor técnico. Entendido? Entendido, professor. Pronto. A nível do Poder Legislativo, nós também temos uma estrutura que tem natureza sui generis. Que estrutura é essa? É exatamente o Tribunal de Contas. Onde o Tribunal de Contas, ele não é um tribunal judiciário, ou seja, ele não faz parte do Poder Judiciário. Ele é um órgão administrativo, mas que está vinculado ao Poder Legislativo. Então, ele seria um tribunal que seria mais administrativo e não jurídico, e ele está vinculado a quem? Ao Poder Legislativo. E, por ele ter exatamente a situação, ele é chamado de tribunal, mas ele não tem função jurisdicional, ele tem função administrativa. Ele vai ter um certo grau de independência em relação ao próprio Congresso Nacional, a atuação dele vai ter um certo grau de independência em relação ao próprio Congresso Nacional, então você vê também que ele é uma estrutura parecida com o Ministério Público, ou seja, que ele é sui generis. Ele não se encaixa dentro da estrutura dos demais órgãos que pertencem ao Congresso Nacional. Vocês conseguiram compreender? E no Poder Judiciário nós não temos uma estrutura sui generis. Nós só encontramos essas estruturas sui generis no Poder Executivo, que é o caso exatamente do Ministério Público, e no Poder Legislativo, que são exatamente os tribunais de contas. No caso, no Poder Legislativo Federal, o Tribunal de Contas é chamado de Tribunal de Contas da União. Alguma dúvida até aqui? Tudo claro, professor. Aqui. Professor,